Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre filosofia moderna, né? Então, provavelmente vai ter uma aulinha no final desse conteúdo de iluminismo, depois desse conteúdo de filosofia moderna, nós vamos fazer aí algumas atividades da apostila, tá bom? Então, nós estamos usando a apostila da plataforma, nós vamos também ter uma aula para poder responder as apostilas impressas. Nós vamos ter sim, né, gente? Nós vamos usar as apostilas impressas, viu? Essas que vocês têm aí, nós vamos usar, vamos fazer atividade e tudo mais. Mas eu estou usando agora, neste momento, a apostila que está lá na plataforma, que é sobre filosofia moderna. E aí, eu vou passar, claro, uma atividade para a gente terminar de falar sobre filosofia moderna. Hoje, dentro da filosofia moderna, nós vamos estudar o iluminismo. Lembra lá, a filosofia moderna é um período dentro da história, tá? Nós vamos ter a filosofia da antiguidade, que é com os gregos e com os romanos. Nós vamos ter a filosofia da Idade Média, que vai ser ali com os padres, com Santo Agostinho, com várias pessoas que eram da Igreja Católica, mas priorizando a fé. Dentro da filosofia moderna, que é o que a gente está vendo esse ano, nós vamos ter vários movimentos ali dentro da filosofia moderna que vai caracterizar a filosofia moderna. Nós vamos ter vários autores ingleses, filósofos ingleses, escoceses, né? Na aula passada a gente viu sobre Hume, né? A gente viu sobre David Hume, antes a gente viu sobre Locke, Berkeley, a gente viu sobre o Thomas Hobbes, nós já vimos sobre tantos autores, né? E aí você pensa, a professora não está dando aula do que está lá na apostila. Estou sim, gente. Filosofia moderna são esses autores, sim. Você vai ver que está tudo lá bonitinho na apostila de vocês, filosofia moderna. E aí é claro que a gente está falando, eu falo um pouquinho mais explicado, um pouquinho esticado, e aí parece ser mesmo diferente, mas é o mesmo conteúdo. Então hoje nós vamos ver o quê? Iluminismo. O iluminismo, gente, ele vai nascer da ascensão da burguesia. Lembra que a burguesia, na Idade Média, os burgueses eram aqueles que faziam ali aquelas pequenas vendas, eram os comerciantes. Claro que na Idade Média o comércio não era tão forte assim, o comércio ele não era tão estabelecido. O que nós tínhamos na Idade Média era uma vida baseada na agricultura. Então a burguesia, eles eram poucos, tinham poucas. Quando começa a surgir as feiras, ali já na segunda metade da Idade Média, começa a surgir as feiras, aumenta eles os burgueses, eles existem aí há muito tempo, desde o comecinho ali da Idade Média, só que a situação dele era sempre desfavorável, e aí na segunda metade da Idade Média eles começam a surgir, os burgueses começam a ser efetivo realmente, o auge da burguesia, ali o início da burguesia, quando ela começa a se instalar mesmo na sociedade de forma mais específica. Nós vamos falar ali do 16 até o 18, esse início da burguesia, que é o período já da modernidade. Muitos historiadores consideram, é claro que a Idade Média acaba em momentos diferentes nos países europeus, em alguns países ali daquela região da Europa. Em geral, os últimos reinos da Idade Média foram ali até o século XV. A partir do século XVI, nós vamos ter aí a Idade Moderna. Em geral, claro, né, gente? E como eu estava falando para vocês, a burguesia na Idade Média tinha certos valores diferentes. Na Idade Moderna, os burgueses vão ser outros. Os burgueses vão estar mais estabelecidos, eles vão tomar uma consciência de que eles são uma classe, o que antes não acontecia na Idade Média. Eles vão também crescer junto com o racionalismo, então os burgueses começam a ter algumas ideias racionalistas também, e vão enxergar a razão como sendo o principal elemento da ideia deles. Tanto é que na Idade Média, o ideal na filosofia, nos pensamentos das pessoas da época, dos intelectuais da época, era a fé. A fé estava acima de tudo e toda a filosofia girava em torno da fé. Já ali na Idade Moderna, junto com os racionalistas, a razão é que vai ficar em primeiro plano. Não quer dizer que os filósofos da modernidade eram todos ateus. Nós vamos ter pessoas que vão ser ateias, nós vamos ter pessoas que não acreditam em Deus, mas nós vamos ter vários filósofos também que acreditam em Deus. A questão é que o iluminismo ele vai priorizar em primeiro lugar, não é a questão da fé. Ele vai priorizar a questão da razão, né? O racionalismo. Lembra que a gente já falou sobre o racionalismo em outras aulas. Volta lá, veja direitinho se você não está lembrado.
Para eles, era a melhor solução para a sociedade na época, era largar aí a fé, o misticismo e se preocupar com a razão. O iluminismo, ele vai ser paralelo junto com a Revolução Industrial, junto com a ideia de progresso. Então, o iluminismo, ele vai sofrer uma influência da sua época. Então, os burgueses começam a se reunir, essas ideias, esses filósofos, eles vão começar a se construir de acordo com o contexto que eles estão vivendo. Eles vão ser influenciados pelo contexto que eles estão vivendo. Então, se está acontecendo ali o capitalismo comercial e agora ali no século XVIII já está transformando em um capitalismo industrial, os filósofos também vão sofrer essa alteração. A ideia deles vai ser já inserida dentro dessa modernidade. A cabeça deles vai ser naturalizada, eles vão ver o que está acontecendo na modernidade e vão analisar a época deles. Os filósofos da Idade Média analisaram o período deles, com a cabecinha da Idade Média. Na modernidade, eles vão analisar o período que eles estão vivendo. E o iluminismo, ele vai ser construído com essas influências burguesas, essa influência industrial, essa influência do progresso. A ideia de progresso também começa a surgir na modernidade. Qual é a ideia de progresso, né? Sempre em frente, né? Aquele ditado que você sempre tem que seguir para frente, nunca para trás, né? Você não pode voltar, você sempre tem que seguir. Essa é a ideia de progresso, de que melhora com o tempo. E aí, até hoje, a maior parte das pessoas pensam dessa forma como progresso mesmo, ideia de progresso. Só que na Idade Média não existia essa ideia assim, sistemática de progresso, né? Imagina aí, as pessoas não tinham essa ideia de... Na antiguidade as pessoas tinham ideia de conquistar, de viver, de viver do luxo que a terra dava, que a natureza dava. Aqui na Idade Moderna a ideia é sempre evoluir, é ser melhor, não só em questão material, não só em questão de ter o físico em si, mas é a questão mental mesmo, de sempre buscar evoluir, um sistema melhor, algo melhor, né? Sempre melhor. Então essa ideia de ser melhor, de escadinha mesmo, é o progresso. E aí por causa disso o iluminismo vai ser influenciado pelo progresso. Por quê? Porque eles vão se sentir os evoluídos. Essa ideia de evolução, essa ideia de melhorar com o tempo é progressista. Claro que depois vem Darwin ali em questão biológica, a questão da criação dos seres, né? Do surgimento dos seres. Mas criação não, né? Que criação é criacionismo, mas da evolução dos seres. Mas aqui o iluminismo, esse progresso vem construir o iluminismo de forma que o iluminismo vai se sentir superior à filosofia da Idade Média. Porque eles achavam que eles eram progresso, que a Idade Média e a Antiguidade foram ali primitivas. Eles usaram muito das ideias dos gregos e dos romanos para poder voltar ao racionalismo. Só que eles sempre sentiam que estavam melhorando a ideia dos gregos e dos romanos. Então essa ideia de progresso fez com que eles se sentissem melhores do que os povos que passaram. Até hoje, quando a gente estuda história, já saindo um pouquinho da filosofia, entrando na história, a gente sempre acha que os povos da antiguidade eram primitivos e nós de 2020 somos mais avançados. Essa é uma ideia de progresso, né? Mas a maior parte dos arquitetos não sabem como é que alguns povos da antiguidade construíram grandes construções no topo de uma montanha, perto de um abismo, né? Então, que passaram séculos lá, bonitinho, perfeitinho. Então não é questão de ser primitivo, né? Nós somos diferentes, mas a ideia de progresso traz essa ideia de primitivo e de avançado. Então a filosofia iluminista, ela não vai ser como na Idade Média, que vai ser dentro dos mosteiros, que vai ser dentro das igrejas. A filosofia iluminista, ela vai ser marcada pelos salões. Inclusive a maior parte desses salões era de mulheres muito importantes, mulheres da aristocracia, mulheres que eram filhas de grandes comerciantes, de grandes empresários, mulheres que eram empresárias, não só dependendo de pai ou de marido, mas mulheres que eram empresárias, mulheres que queriam publicar livros não eram lidos pelas mulheres porque o machismo, nem machismo, né? O patriarcal mesmo. A ideia patriarcal era muito frequente nessa época, então as mulheres, mesmo sendo grandes poetisas, os livros elas não eram lidos pela maior parte das pessoas, então elas faziam o que nós chamamos de salões. Elas colocavam ali esses salões e atraía, como se fosse barzinho de hoje, né? Atraía vários filósofos, vários livros de mulheres eram colocados como se fosse o Salimpe de hoje, só que um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor com esses filósofos. Alguns filósofos aqui que eu vou citar para vocês, alguns deles não chegaram nem a se conhecer. Esses foram os que se destacaram mais, mas existia nessa época já uma quantidade significativa na Europa de filósofos que tinham essa ideia iluminista. Então, nós vamos ter esses salões.
não era homogêneo, né? Dentro desses salões nós vamos ter vários tipos de pensadores iluministas, aqueles que vão criticar o sistema econômico, aqueles que vão criticar a política, aqueles que vão criticar a parte social, aqueles que vão fazer poesia, aqueles que vão fazer, enfim, vai ser vários aí autores e cada um com a sua própria experiência. Por exemplo, nós vamos ter aqueles que eram aristocratas, que vão ser a favor da monarquia, nós vamos ter os burgueses que vão ser a favor da república, nós vamos ter aí pessoas que são a favor da Constituição. Uma coisa interessante aqui é que não vai ter mais o absolutismo, mesmo com a monarquia, aqui os monarcas, aristocratas, eles não vão ser a favor do absolutismo, né? Ou seja, o rei que achava que era o centro e que ele era a lei. Aqui nós vamos ter até mesmo os monarquistas, eles vão ser a favor de uma constituição, uma monarquia constitucional, ou seja, um lugar onde tem rei, rainha, tem os nobres, mas que todos eles obedeçam à Constituição. O que eles tinham em comum, apesar de ser tão diferentes? Eles acreditavam que a razão tinha que ser o principal modelo, o principal exemplo, o centro da ideia deles, ao contrário da Idade Média, que a fé era o centro. No século XVIII foi realmente o início do iluminismo. Como eu falei para vocês, no século XVI começou aí essas ideias burguesas, industriais, de progresso, mas o iluminismo mesmo, é claro que o iluminismo ele não nasceu da noite para o dia, ele teve toda essa construção, mas realmente o auge dele, o que nós consideramos a parte histórica do iluminismo, vai ser no século XVIII. No século XVIII, por que os iluministas vão começar a debater tanto sobre essas questões racionais? Porque agora existia um espaço, né? As pessoas não tinham o mesmo pensamento da Idade Média. Na Idade Média, você não podia falar sobre assuntos que eram muito polêmicos, que a igreja não permitia. Então, na Idade Moderna, já tem mais essa liberdade. Então, eles não tinham tanto medo de falar o que eles pensavam. É claro que tinha que ter um receio, porque nessa época ainda era muito frequente enforcamento, as guilhotinas. Mais na frente, a gente vai ver aí na Revolução Francesa. Vocês já viram aí em História a Revolução Francesa, vocês vão ver a questão filosófica aqui na França também, mas eles tinham essa questão de um certo respeito com medo de um castigo, do enforcamento, da guilhotina, mas eles já tinham liberdade para criticar muita coisa que na Idade Média não podia. E no século XVIII, alguns autores contemporâneos dos iluministas vão chamar os iluministas de propagandistas, ou seja, que eles faziam gosto de expor as ideias deles nas ruas, nas tabernas, que eram os cabarés da época. Naquela época não tinha barzinho, não tinha lugar, né? Não tinha de você se divertir. Os homens que não eram religiosos, ou até mesmo os que eram religiosos, à noite eles iam para tabernas. Os salões, né, que vão aí surgir dessa necessidade de trocas, vai ser um pouquinho depois das tabernas. Antes dos salões, nós vamos ter as tabernas, que eram os lugares, os bares em que os homens iam para poder filosofar coisas que não eram da igreja, relacionadas à igreja. E aí, por causa disso, alguns autores contemporâneos vão chamar os iluministas de propagandistas, aqueles que gostavam de sair nas tabernas, gostavam de sair nas esquinas, falando sobre essas ideias de razão. Então, o iluminismo, ele vai se chamar iluminismo por causa de quê? Iluminismo vem de iluminação, né? De luz. E o que eles fizeram? Quando a gente fala assim, Idade das Trevas, é uma referência que os iluministas deram para a Idade Média. Eles disseram que a Idade Média era atrasada, que a Idade Média não prestava, que não aconteceu nada na Idade Média. Por que eles falaram isso? Porque eles queriam diminuir a filosofia da Idade Média para poder se enaltecer, né? Então, eles queriam acabar com a filosofia da Idade Média para poder se enaltecer, o que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas querem rebaixar a outra para poder aparecer à custa da outra. Então, isso acontece no nosso dia a dia, mas aconteceu com os iluministas também. Os iluministas, eles queriam desmerecer toda a filosofia da Idade Média, que vocês sabem que não era pobre, que não era simples assim, é uma filosofia muito bonita, que vocês devem ter estudado com a professora Frankelle. A filosofia da Idade Média é muito rica, ela é muito bonita, mas é voltada realmente para a fé. Tem essa diferença do iluminismo, mas não quer dizer que a da Idade Média é ruim e do iluminismo é bom. Não existe isso. Mas eles precisavam desconstruir a filosofia da Idade Média. Eles precisavam rebaixar a filosofia da Idade Média. Por isso eles vão fazer isso. Eles vão apelidar, vão criar um nome que vai seguir aí por vários séculos, que é a Idade das Trevas, para poder se referir aí da Idade Média. E aí eles vão se considerar a luz, a liberdade que só vem pela razão. Eles pretendiam com essa luz organizar e melhorar a vida das pessoas,
e trazer capacidade intelectual para as pessoas. Então, o processo de ilustração significa isso, capacidade intelectual. Luz, nesse sentido, vem na questão de libertar do quê? Dos medos, das superstições e das crenças. Lembra que a maior parte dessas crenças de ogro, de sereia, surgiu aí na Idade Média, principalmente no finalzinho da Idade Média, com as grandes navegações, esses mitos começaram a ser deixados de lado. Pois é, o iluminismo acreditava que era uma superação a esses mitos, essas crenças, esses misticismos, questionar tradições vulgares. Para eles, algumas coisas eram valores atrasados, valores pré-históricos, né? Queriam construir uma nova ordem, sair dessas ideias antigas. Muitos deles eram republicanos, essa ideia de república, muitos deles acreditavam nessa ideia de progresso, então a monarquia absolutista ficava como ideia mesmo de retrocesso. E os pilares mentais aí dele é a razão, como eu já falei. Nós temos um autor aqui muito legal, que é Montesquieu, que eu quero falar sobre ele, mas como é um assunto muito complexo, eu vou deixar para a próxima aula. Nós vamos falar sobre Montesquieu, vamos falar sobre Rousseau, Diderot, D'Alembert, e aí nós vamos falar sobre todos esses aí, mas na próxima aula. Se você quiser pesquisar alguma coisa para ir adiantando sobre esses autores iluministas, você pode procurar sem problema nenhum, a gente vai falar deles na próxima aula. Obrigada pela atenção.